meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Primeiramente, deixa aí um joinha para ajudar no canal, aí inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esses vídeos para que mais pessoas possam ver a palavra, ouvir a palavra de Deus, tá? Eu abro a sua Bíblia aí em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, que diz o amor fraternal, né? Vamos ler. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo, né? E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos, né? Então, Jesus Cristo é o nosso advogado, né, para nos defender através desses pecados, mas de que maneira, né? De que maneira é que Cristo vai ser o nosso advogado? De que forma? Né? Quando nós nos arrependemos, né? Quando nós guardamos os mandamentos dele, né? Quando nós guardamos o mandamento de Cristo que Deus mandou. Se pecamos, tenhamos que nos arrepender, né? Com sinceridade, não se arrepender por simples dizer que está arrependido porque não serve. Devemos nos arrepender com sinceridade, com amor, né? Porque não adianta dizer eu me arrependo só por falar, não vai adiantar. Você tem que se arrepender com sinceridade, com amor puro e sincero em seu coração e guardando os mandamentos que Cristo trouxe, né? E nisto sabemos, né, que o conhecemos, né? Conhecemos Cristo se guardamos os seus mandamentos, né? Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, né? E nele não está a verdade. Então é por isso que para sermos uma pessoa de Deus, para sermos uma pessoa em Cristo, devemos guardar o seu mandamento, né? Guardar de que forma? Em obediência, com a fé de Cristo. A fé de Cristo é obediência. Se nós guardamos o mandamento, devemos obedecê-lo. Não estaremos em pecado, né? E se houver algum deslize de pecado, Cristo é o nosso advogado para nos defender, porque estamos servindo a Ele. E aquele pecado que cometemos involuntariamente, né? Cristo está vendo que aconteceu, não foi tanto por vontade própria, nem pela desobedecemos, mas não foi pela desobediência, né? Acontece isso devido à concupiscência da carne. Então, aquele que diz que conhece Deus, conhece Cristo, né? E não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade, né? Mas qualquer que guardar a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado. E o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o seu mandamento, né? O mandamento de Cristo, que foi dado por Deus, né? Aquele que guardar essa palavra que Cristo trouxe,
nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus, né? E nisto sabemos que estamos nele, porque é com amor puro e sincero, né? É com amor puro e sincero em nossos corações que temos Cristo, que temos Deus, porque Deus é amor. Se dissermos, né? Se dissermos que amamos Cristo, amamos Deus, e vai ser gay, vai ser lésbica, vai ser adúltero, vai ser beberrão, vai ser prostituto, prostituta, mentir, roubar, enganar, então esse amor não serve para com Deus, né? Porque o amor de Deus é puro e sincero, com obediência naquilo que Deus nos manda fazer e falar, né? Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou, né? Sem pecado, na pureza do seu ser e do seu espírito, né? Cristo jamais pecou, Cristo jamais blasfemou, fez qualquer outro tipo de coisa errada. Então, se dizemos que estamos em Cristo, também devemos andar como ele andou, né? Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que tende desde o princípio, e os mandamentos antigos é a palavra que ouviste. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz, né? A verdadeira luz é a palavra que Cristo trouxe, né? Porque nós não estamos mais na lei de Moisés, não. A lei de Moisés já era, a lei de Moisés passou. A lei de Moisés foi dada para aquele povo de antigamente, o povo israelita e as tribos, para serem conduzidos até Cristo. Mas depois que Cristo chega, a lei de Moisés sai fora, não vale mais, porque a lei de Moisés e os profetas só vigorou até João Batista, né? Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a luz. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, né? Porque tem muitas pessoas agindo dessa maneira, né? Tem muitas pessoas, principalmente dentro das igrejas falsificadas, né? Porque a verdadeira igreja chama-se Igreja de Deus, única e verdadeira. Toda que tem por aí é inventada por homem, não vem de Deus. É igreja falsa, seja ela qual for. A verdadeira igreja é Igreja de Deus, só. Igreja de Deus, só. Sem nenhum acréscimo, né? Nem para frente, nem para trás, né? Então, aquele que diz, estou em Cristo, estou na luz, e odeia o seu irmão, tem mágoa do seu irmão, tem inveja do seu irmão, essa pessoa está nas trevas, não está com Cristo, né? Está com Satanás. Isso é a verdade, né? Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço, né? Nele não há tropeço. Quem está com Cristo, quem está com Deus, verdadeiramente, através da lei, a nova aliança, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e seus mandamentos, essa pessoa não tropeça, não tropeça, né? Ela não anda tropeçando. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas
e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso são as pessoas que não querem saber do verdadeiro evangelho, as pessoas que não querem saber da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? E essas pessoas andam nas trevas, né? As pessoas que andam fora da igreja de Deus, única e verdadeiras, elas estão servindo a Satanás. Elas andam nas trevas, porque é um cego guiando outro cego. O seu pastor é cego e está guiando você, que é cego também, porque não lê a Bíblia. Seguindo ainda em João, 1 João, capítulo 2, o versículo é o 12 em diante, ele relata a separação do mundo, né? A separação do mundo. E Paulo diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Ele está dizendo aqui: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome, por amor de Cristo, né? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno, né? Toda pessoa que passa a acreditar na lei de Cristo, toda pessoa que começa a acreditar na nova aliança, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, essa pessoa está vencendo o maligno, está vencendo o diabo, está vencendo as trevas e caminhando na luz, né? Isso são as pessoas que querem seguir a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, e não de homens nos dias de hoje, dentro das falsas igrejas, né? Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que desde o princípio, né? Porque é desde o princípio. Eu escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno, né? Então, se nós, né, absorver aquilo que Cristo trouxe para nós, a sua lei, a sua nova aliança, a sua doutrina e seus mandamentos, né, e observar e perseverar e acreditar e obedecer, né, certamente estamos fora de pecado e estamos vencendo as trevas, o maligno. Não ameis o mundo, né? Quando está falando aqui, não ameis o mundo, né? É enfatizado o mundo no geral? Não, é o mundo de pecado, né? Não ameis o mundo, mas o mundo de pecado, nem o que há no mundo de pecado. Se alguém ama o mundo de pecado, o amor do Pai não está nele. Não pense que é o mundo material, não. É o mundo pecaminoso. Não ameis o mundo no geral, não, o mundo de pecado. Nem o que há no mundo que há no mundo do pecado. Se alguém ama o mundo de pecado, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está nessa pessoa. Vou explicar. Esse amar o mundo, o que há no mundo, né? Eu vou explicar para vocês. Não ameis o mundo. Primeira palavra.
não ameis o mundo. Isso é um mundo de pecado. Por quê? Você é gay, então você está amando ser gay. Deus não quer isso. Você está amando ser lésbica. Deus não quer isso. Você ama estar nos bares, bebendo, enchendo a cara. Deus não quer isso. Você está amando essas coisas. Estão entendendo? Que mundo vocês estão amando? Quando Deus está dizendo aqui, não ameis o mundo, vocês estão amando esse mundo. Você está sendo gay, está amando ser gay. Você está sendo lésbica, está amando ser lésbica. Você está amando estar no bar, farrando, bebendo, enchendo a cara, chegando em cada bêbado, batendo na mulher, nos filhos. Você está amando fazer isso. Você ama adulterar. Você ama se prostituir, não é verdade? O que há no mundo agora? Não ameis o mundo, eu estou falando nem o que há no mundo. O que há no mundo de pecado, né? No mundo há, como eu falei, há o gay, há a lésbica, há os bares para você beber, há adultério, há prostituição, há roubo. Se você vai amar esse mundo de pecado, né? Se alguém ama esse mundo, Deus jamais estará, concorde com você. Deus jamais está com esse amor com você, né? Porque tem gente por aí que diz: Deus odeia o pecado e ama o pecador. De que forma Deus vai amar um pecador, meu amado? Nunca. Aqui está dizendo que o amor do Pai não está nessa pessoa, né? É claro, né? O amor de Deus não se encontra nessa pessoa. É claríssimo, né? Se você está amando o mundo, se você está amando o que há no mundo, o amor de Deus não está em você, meu amor. E como é que você anda dizendo por aí que Deus odeia o pecado e ama o pecador? Jamais Deus amará o pecador, a não ser que ele se arrependa, a não ser que ele deixe de praticar aquilo que ele pratica. Aí sim, Deus vai te receber e amar como um filho. Mas se você está fazendo tudo que é contrário a Deus, Deus está te odiando, não está te amando, né? Eu vejo muitos evangélicos por aí falar essas coisas. Deus odeia o pecado e ama o pecador. Coisa nenhuma, Deus não ama pecador, não. Deus passa a amar o pecador quando ele deixa o pecado. Aí sim, aí ele acolhe aquela pessoa, ele recebe aquela pessoa. Mas se você está pecando constantemente, você está morto para com Deus, tá? Vocês estão mortos para Deus. Se você continua sendo gay, você está morto. Se você continua sendo lésbica, você está morto. Se você continua na farra, bebendo, enchendo a cara, você está morto. Se você anda adulterando, você está morto, né? Se você está se prostituindo, você está morto. Se você anda roubando, matando, enganando, você está morto para com Deus. Mas Deus te dá a chance de você deixar de praticar essas coisas. E quando você deixar de, com sinceridade, de praticar essas coisas e voltar para ter o amor em Cristo, o amor em Deus verdadeiramente, com obediência a Deus, Deus vai te receber de braços abertos. Mas se você continuar no pecado, você está morto para Deus, tá? Não se engane, não se engane, porque Deus está falando aqui para você, né? Não ameis o mundo, não amar o mundo de pecado, nem o que há no mundo. O que é que há no mundo de pecado? Pecado, coisas contrárias a Deus. Se alguém ama esse mundo, o amor de Deus não está nessa pessoa. É claríssimo aqui.
Isso é 1 João, capítulo 2, versículo 14, 15, 16 e 17. Né? A leitura toda, porque os pastores de hoje, enganadores, né? Pastores diabólicos dentro dessas falsas igrejas, eles só lê aqueles versículos para escravizar as pessoas e aqueles versículos que vêm trazer dinheiro para eles. Só, ele não vai explicar a relatividade daquele capítulo, né? Eu estou mostrando aqui a relatividade desse capítulo de 1 João 2, que chegou nesse exemplo aqui, né? Porque tudo o que há no mundo de pecado, a concupiscência da carne, né? Essa concupiscência da carne, ela é terrível, né? A concupiscência da carne, ela é terrível. A concupiscência dos olhos, terrível, terrível, para nos levar ao pecado, para nos levar contrário a Deus. Toda pessoa que segue o mundo de pecado, eles está alimentando a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não vem do Pai, mas do mundo de pecado, né? Não vem do Pai, mas do mundo de pecado, né? Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Por que permanece para sempre? Porque não está morto para Deus, está vivo eternamente. Mas aquele que está no mundo, esse está morto, mas pode ressuscitar em Cristo, através da lei de Cristo, da sua doutrina e dos seus mandamentos, com obediência e amor puro e sincero em nossos corações. Ainda em 1 João, capítulo 2, o versículo agora é o 18 em diante, que vai relatar a respeito dos anticristos. Pessoas que não acreditam em Cristo, que fazem coisas mais contrárias a Cristo, né? Não aceitam a verdade. Os anticristos. Isso é 1 João, capítulo 2, versículo 18 em diante. Filhinhos, esta é a última hora. E, conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Porque João está falando essas coisas nesse tempo aqui, muito tempo antes, né? Muito tempo atrás, muito anticristo tem se levantado. Lá naquele tempo, lá atrás, né? Já tem se levantado. Mesmo antes de Cristo vir, né? Mesmo antes de Cristo trazer a nova igreja, muitos anticristos já se levantaram. Pessoas, naquele tempo antes de Cristo, pessoas que eram de Deus, pessoas que Deus resgatou da escravidão lá do Egito por 430 anos, né? Essas pessoas foram resgatadas, né? Deus deu uma lei para eles seguir, uma igreja para eles congregar, que era a igreja no deserto, né? Deus deu para esse povo, que era o povo israelita e todos os outros, antigamente, porque sabendo desse povo, tinha também o povo da legião do mal, que não é relatado aqui, que é filisteu, amorreu e etc, né?
aqueles outros do outro lado. Tem o do lado da legião de Deus e tem o povo da legião de Satanás, né? Esse povo que foram resgatados lá do Egito por Moisés, né? Que é o povo israelita por causa de Jacó, né? Jacó, quando entra no Egito, Deus disse a ele: você não vai ser chamado mais de Jacó, mas diz Israel. Trocou o nome de Jacó para Israel, quando seu filho chama ele para ir morar lá. Por isso que se formou essa nação israelitas, né? E muitos outros que conviviam lá com ele, como o povo hebreu e etc, né? Mas eles se tornaram israelitas por causa de Jacó, que Deus trocou o nome dele quando entra no Egito. Esse povo foi escravizado depois da morte de José e do faraó que José trabalhava para ele. Quando entra, completaram 430 anos de escravidão lá no Egito. E eles clamaram a Deus, Deus ouvindo, mandou Moisés resgatá-los, né? E depois do resgate, Deus deu uma lei para eles cumprirem, para eles obedecerem, para que eles se restaurem daquela cauterização de ídolos, de estátuas que eles viviam lá no Egito, né? Porque quando eles viviam lá no Egito, eles viviam entre as estátuas de escultura, que eram chamados de deuses naquele tempo, né? Deuses fulano de tal. Hoje não. Hoje esses deuses são chamados de santo, de santa, né? Evoluiu. Aqueles deuses lá do Egito mudaram os dias de hoje. O Papa cria um santo e é com o nome de gente, é o nome de uma pessoa. Antigamente não era assim, né? Eles criavam uma estátua, colocavam um nome e dizia que ali era um deus, né? Antigamente. Mas nos dias de hoje é mais moderno, né? Nos dias de hoje é mais moderno, na Igreja Católica, a principal igreja de Satanás, né? A principal igreja de Satanás, a católica, eles fazem santo, eles criam santas, né? E cria seus templos com o nome deles, né? Quer dizer, evoluiu, né? Daquele tempo antes de Cristo para os dias de hoje. Eles vieram evoluindo, né? De lá para cá, né? É os mesmos, não muda, são os mesmos, né? Mesmo antes de Cristo já existia esse povo que adorava ídolos, as estátuas de escultura. Mas eles foram evoluindo, e quando Deus manda Cristo para resgatar o povo que era de Deus, que se bandeou para esse povo das estátuas, né? Ele não aceita a nova igreja, abandona a igreja do deserto, que foi aquela lei que Deus deu através de Moisés. Aquela lei de Moisés, ela é a igreja no deserto. Cristo vem com a lei dele, a lei de Cristo, que é a nova igreja, a igreja de Deus, que o Pai mandou através de seu Filho, única e verdadeira, né? A igreja única e verdadeira, quem trouxe foi Cristo, mandado por Deus. Essa igreja chama-se Igreja de Deus, né? Você não vai encontrar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Igreja Católica, Apostólica, Romana. Não, porque foi o homem quem inventou para proveito próprio, lá naquele tempo atrás. Você não vai achar na Bíblia igrejas, assembleias, né? Que tem muitas assembleias de Deus por aí, tudo falsa, né? Tudo de Satanás também. A católica é de Satanás, as assembleias criadas pelo homem também são de Satanás. Os pastores, pregadores, também são de Satanás. Adventista, Testemunha de Jeová, Universal, Cristã no Brasil e etc, etc. Porque é milhões de nomes de igreja, que é um absurdo, né? Eu sei que vocês ficam chateados quando eu falo isso, mas é a verdade, né? É a verdade. Depois que o apóstolo Paulo morreu, ninguém quis seguir com a verdadeira igreja. Isso é fato, né?
Depois que o apóstolo Paulo morreu, ninguém quis seguir com a verdadeira igreja, porque eles estavam a fim de tirar dinheiro do povo até os dias de hoje. Por isso que existe milhares e milhares de igrejas falsificadas por aí, igreja de Satanás, inventada por homem. Porque a verdadeira igreja que Deus mandou através de seu Filho, Jesus Cristo, é a igreja de Deus. É a igreja de Deus. Vocês não lêem a Bíblia, né? Não sabem disso, né? Porque vocês querem comer a mentira dos pastores enganadores. Todo aquele que prega mentira não vem de Deus, vem de Satanás, né? Todo pregador que introduz mentira dentro daquilo que ele está falando, não vem de Deus, de Satanás. Fala de Deus? Fala, mas a Bíblia diz, muito, não é pouco não, que virão em meu nome pregando coisas, né? Para destruir, não para construir. Isso é as igrejas falsificadas que os homens inventaram. Mas na verdadeira igreja não, é diferente. Não é que não apareça dentro da igreja verdadeira alguém querendo, né, se manifestar como se manifesta nesse tempo lá atrás. Muitos entraram para, né, perverter lá dentro. Lá naquele tempo atrás já existia isso. Imagina nos dias de hoje, né? Então é isso, meus irmãos. Filhinho, eu vou ler agora os anticristos, né? Filhinho, esta é a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, né? Porque Deus falou que viria o anticristo, né? João está dizendo aqui, filhinho, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo. Mas o que é que ele vai dizer agora? Já muitos anticristos se têm levantado. Isso lá no tempo de, né? No tempo dos apóstolos. Depois que Cristo volta para casa, até antes também de Cristo chegar, já tem muito anticristo, criando igrejas falsificadas para ficar com os bois, com os bodes e os alimentos antes de Cristo chegar. Depois que Cristo vem, que eles começam a aprender mais a respeito de Deus, né? Aí é que eles se tornam mais anticristo ainda, porque eles não aceitam a verdadeira igreja que Cristo trouxe, né? E aí está dizendo, conforme ouviste que vem o anticristo, já muito anticristo se tem levantado depois de Cristo. Isso já é depois de Cristo. Muitos anticristos já têm se levantado, por onde conhecemos que já é a última hora, né? Saíram dentre nós, tá vendo aí? Saíram do povo de Deus, esses anticristos, né? Saíram do povo de Deus, saíram dentre nós, mas não era dos nossos, porque antigamente, dentro da igreja de Deus, né? Antigamente, dentro da igreja de Deus, depois que Cristo voltou para casa, que deixou a sua lei, a sua doutrina e seu mandamento, o que era que eles faziam? O povo da legião do mal se introduzia dentro da verdadeira igreja, dentro da igreja de Deus, para estudar, para prestar atenção no culto, para prestar atenção nas palavras de Deus, né? Eles aprendiam, né? Mas o que era que eles faziam, né? Porque ele não era nosso, ele não era dos nossos, está enfatizando aqui. Se fosse dos nossos, teriam permanecido, mas todos eles saíram para que se manifestasse, né,
porque não são dos nossos, mas de Satanás. Essas pessoas que iam para dentro da igreja verdadeira, ouvir os cultos, ouvir o que estava sendo pregado, né? Mentalizar. Essas pessoas iam para dentro da verdadeira igreja apenas para aprender, né? Mas não era verdadeiros cristãos. Está sendo enfatizado aqui. Como nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, o que acontece nos dias de hoje? Uma pessoa vai fazer teologia, que é diabólica, que a Bíblia não tem que estudar coisa nenhuma. A Bíblia é para obedecer, não é para ser estudada, nem para ser, como é que se diz, contradizida, não. A Bíblia é para ler, entender e obedecer. Mas aí, né, como naquele tempo eles já faziam isso, nos dias de hoje muito mais. Você vê que está aqui as pessoas que iam para dentro da verdadeira igreja, né, ficavam lá ouvindo a palavra de Deus, aprendendo, para sair de lá e pregar coisas contrárias àquilo que eles aprendiam, contrária a Deus. Assim faz as pessoas nos dias de hoje que estudam teologia. Eles vão estudar a Bíblia, dizem eles que estudam a Bíblia fazendo teologia, escatologia, não sei lá das quantas, né? Para aprender, quanto mais fácil fica de enganar o povo por causa da sua avareza, por causa da sua ganância. E aí, depois que eles aprendem mais ou menos, aí eles vai, cria uma igreja, coloca um nome de uma igreja e vai ser pastor lá, vai ser apóstolo, vai seja o que for, dentro dessa igreja que ele inventou, para enganar o povo, como já acontecia aqui nesse tempo, né? Obrigado aí, Arthur, obrigado, meu amor, né? Então, meus amados, era isso que acontecia anteriormente e muito mais nos dias de hoje, exorbitantemente, povo de Satanás, como está relatando aqui, né? Um povo que se introduzia dentro da verdadeira igreja, mas não era o verdadeiro cristão. Estudando apenas a palavra que estava sendo pregada, a verdadeira, para eles manipular, para poder enganar o povo. Nesse tempo aqui de João, 1 João 2, capítulo 18, 19 e 20 e em diante, né? Nos dias de hoje não é diferente. Todas as igrejas que tem católica, evangélicas, são igrejas falsas, igrejas de Satanás, pregadores de Satanás. É duro você ouvir isso, mas é a verdade. É muito duro para vocês ouvir isso. Não é duro? É muito duro, não resta dúvida. É chocante. É chocante você ouvir essa palavra, é chocante. Mas é a verdade. O povo se introduzia antigamente dentro da verdadeira igreja para aprender como enganar o povo na outra igreja que eles iam criar. Da mesma forma nos dias de hoje. Não tem diferença. Quando eu digo que são de Satanás, porque são? Porque eles não pregam a verdade do verdadeiro evangelho. Eles não ensinam a verdadeira doutrina de Cristo. Eles não dão o verdadeiro mandamento de Cristo que foi dado por Deus. Isso são as igrejas falsificadas de hoje. E a cada dia vem crescendo. Você passa numa rua 3 quadras, aqui perto de casa mesmo, tem uma avenidazinha, que não passa 100 metros, tem uma igreja de uma para outra. Cada uma com uma doutrina diferente, cada uma com um ensinamento diferente. O que importa é entrar a merreca lá, seja quanto for. Mas salvação nenhuma, porque são de Satanás, né? Isso já vem de longe, de longe. Aí o povo diz, rapaz,
mas fulano deixou de beber, tá certo? Tá na igreja, deixou de beber. Deixou de estar não sei aonde, deixou. Agora, vamos ver o seu coração, vamos ver o amor que ele está tendo, está exercendo, para ver se é verdadeiro. Se for, é uma pessoa de Deus. Mas se estiver numa igreja falsificada, ouvindo a voz do falso pastor e não do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, essa pessoa está seguindo Satanás também, porque o seu pregador, ele trabalha para Satanás e ele está recebendo salário para enganar você, né? Simplesmente. Saíram dentre nós, mas não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco, né? Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Eles entram, aprendem e saem, para depois ir pregar outras coisas, e enganando o povo. Ora, vós tende a unção da parte do Senhor, né? Vós tem a unção da parte do Santo, e todos tendem conhecimento. Essa unção aqui, minha gente, não é aquele óleozinho que os falsos pastores de hoje, dentro das suas falsas igrejas, usam, não. Não é esse azeite, né? Porque os pastores das falsas igrejas que tem por aí, eles usam um frasquinho de azeite, dizendo que é a unção. Não. A unção verdadeira de Cristo é a sua lei, a sua doutrina e seu mandamento. Não é esse óleo, não. Esse óleo que compra no supermercado não serve para nada, não tem valor algum, não tem unção nenhuma, porque é de pastor enganador, é de igreja de Satanás, né? Então aquele óleozinho que os pastores têm, eles andam com um frasquinho de óleo para ungir as pessoas, né? Mas a unção que recebemos de Cristo não é óleo nem coisa alguma, não é óleo nem é azeite, é a sua palavra, é a sua doutrina. Isso é a unção que recebemos de Deus, né? Ora, vós tende a unção da parte do santo, e todos tendem conhecimento. A unção é conhecimento da palavra. Isso é a unção de Deus. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade, né? Os pastores de hoje estão cheios de mentira, cheios de engano, são pastores de Satanás realmente, porque de acordo com está dizendo, eu escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, eles aprendem, né, os pastores diabólicos de hoje vão fazer teologia diabólica para aprender a mentir, para aprender a enganar as pessoas, né? Então, eles falam mentira vindo da verdade, né? Eles pegam a verdade de Deus e introduz a mentira para vocês, para enganar vocês. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que não confessa o Filho tem também o Pai, né? Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também vos permanecei no Filho e no Pai, né? E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar.
João está escrevendo essa carta para prevenir essas pessoas que estão seguindo de mentira dentro dessas falsas igrejas, enganando vocês. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. 1 João ainda, o capítulo é o 2, o capítulo é o 2, o versículo é o 27, 28 e 29, que relata a unção do Espírito Santo, E quanto a vós, a unção, que presta atenção que não é o óleo, não é o azeite que o pastor de vocês passa aí na testa de vocês. Aquilo ali, eles estão melando você de demônio, E quanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós, Mas a unção que o pastor passa em você, quando você toma banho, sai, Se ele passar aquele óleo em você, quando você tomar banho, aquela unção já era, porque você se ensaboou e aquela unção desceu pelo ralo. Mas a unção de Cristo fica em nós. A unção de Cristo fica em nós. Enquanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós. Que unção é essa? A palavra, a doutrina, os mandamentos. E não tendes, preste atenção, que não é esse óleo que esse pastorzinho passa em você. A unção de Deus não é esse óleozinho do supermercado que ele comprou, tá com ele no frasquinho para passar em você. A unção de Deus é a doutrina de Cristo, é os mandamentos de Cristo, é a lei de Cristo. Isso é a unção nossa, do verdadeiro cristão, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, E presta atenção, a unção do Espírito Santo, isso é 1 João capítulo 2, versículo 27, 28 e 29. 1 João capítulo 2, versículo 27, 28 e 29. É a unção do Espírito Santo. Não é o óleo desses falsos pastores que tem por aí, que ele compra lá no supermercado, o azeitezinho para passar em você. Não é esse, tá? A unção é a doutrina, o mandamento de Cristo. Isso é a unção que temos guardado em nós. Presta atenção, irmão. E quanto a vós, a unção que dele quem? De Cristo, recebeste, fica em nós, fica em vós. Não é aquela unção que quando você recebe, que toma banho, passa sabão, vai-se embora na água, não. Fica em nós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. É claro ou não é? Que não é a palavra de Deus, que não seja a doutrina e os mandamentos de Cristo, que ele não está nos ensinando para ficar em nós, E não tendes necessidade mais, depois que nós recebemos a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, não temos necessidade mais que ninguém vos ensine. Quem recebeu essas coisas, ela fica em nós para sempre, verdadeiramente, com amor puro e sincero em nossos corações. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, nele permanecer. O óleo que o seu pastor unge vocês, ensina alguma coisa? Ele ensina alguma coisa a respeito das coisas? Ele passa esse óleo em você para ungir você,
essa unção que esse falso pastor está fazendo em você, ela está ensinando, esse óleo está ensinando você alguma coisa? Não, não está ensinando nada, né? É verdadeira? Não, é mentiroso. É mentirosa essa unção que ele faz. Como vos ensinou ela, assim nele permaneceis. Então, a unção que recebemos de Cristo é a lei de Cristo, é a doutrina de Cristo, é os mandamentos de Cristo. Isso é a unção que recebemos de Cristo e de Deus. Não esse óleo, azeite de oliva que o pastor comprou no supermercado para passar em você, que quando você toma banho, lava, a sua unção já era, já se foi. E agora, filhinhos, permanecei nele, em quem? Em Cristo, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda, né? Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. De quem? De Cristo, né? Não é verdade? Dando continuidade, né? Ainda em João, agora é João 3, né? João capítulo 3, né? João capítulo 3, versículo 1 João capítulo 3, versículo 1 ao 6. 1 João capítulo 3, do 1 ao 6, diz: os filhos de Deus, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele, né? Porque não conheceu a Ele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Deus nos concedeu um grande amor, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos, né? E todo o que nele tem esta esperança
purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Né? Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Então, meus amados, Deus tem um grande amor para com a pessoa, né, que é um cristão verdadeiro. Né? Deus tem um grande amor para a pessoa que é um cristão verdadeiro. Né? A pessoa que é um cristão verdadeiro viu a manifestação de Cristo em si. Né? O cristão verdadeiro viu a manifestação de Cristo em si. De que forma? De que forma que vemos que somos um verdadeiro cristão e que vemos Cristo se manifestar em nós? Como? Como é que um verdadeiro cristão vê Cristo manifestado em nós? De que forma? Quando nós recebemos a lei de Cristo, a nova aliança, a sua doutrina e seus mandamentos, cremos nisso, obedecemos com a fé de Cristo, com amor puro e sincero em nossos corações. E aí somos, através da lei de Cristo, da nova aliança, da sua doutrina, de seus mandamentos mandados por Deus, se nós tivemos a fé de Cristo, que é a obediência, nisso que Cristo trouxe, com o amor puro e sincero, nós estamos ficando semelhante a Cristo, né? E viveremos, né? Porque temos esperança em Cristo, nós nos purificamos em Cristo através daquilo que Ele deixou para nós, que é a sua lei, a sua doutrina e o seu mandamento, que é reto e puro, né? Mas toda a pessoa que vive habitualmente no pecado vive na rebeldia, contrário a Deus, pois o pecado é rebeldia. Eu estou lendo 1 João capítulo 3, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia, seja qualquer tipo de pecado, é rebeldia para com Deus, e Deus não está com essa pessoa, né? Bem sabeis que Ele se manifestou para tirar o pecado, né? De que forma que Cristo tira os nossos pecados? Quando nós aceitamos a sua lei, quando nós aceitamos essa nova aliança, quando nós aceitamos a sua doutrina e seus mandamentos que o Pai mandou, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Mas, e aí, todos os nossos pecados são redimidos, né? E nos arrependemos com sinceridade, porque não é por dizer, é com sinceridade.
com amor puro e sincero, né? Cristo tira esses pecados de nós, depois do arrependimento. Todo o que permanece nele, né, no pecado, todo o que permanece no pecado não vive. Não, está errado. Todo o que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todas as pessoas que vivem em Cristo, né, permanece em Cristo. O que é permanecer em Cristo? Todas as pessoas que permanecem nele, em Cristo, não vive pecando. Quem é que não vive pecando? As pessoas que aceitam a lei de Cristo, as pessoas que aceitam a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo e os cumpre com fé, com obediência, com sinceridade, com amor puro em seu coração. Essas pessoas não vivem pecando, porque recebeu todas as informações de Deus para não fazer coisas contrárias a Deus, né? Através da lei de Cristo, da doutrina e dos mandamentos. Todo que vive pecando, né? Todo que não querem saber da lei de Cristo, da doutrina e dos mandamentos verdadeiros, porque hoje nas igrejas falsificadas de Satanás, cada uma tem uma doutrina diferente. Cada uma tem a sua doutrina e mandamento diferente, porque não são igreja de Deus, mas de Satanás. Não são igreja verdadeira, mas igrejas falsas. Não são pregadores do evangelho verdadeiro de Deus, mas pregam mentira e são de Satanás. É muito duro vocês ouvirem isso que eu estou falando, não é? É muito duro, meus irmãos, você ouvir essas coisas. Se você é um pastor, eu sei que você está se roendo aí por dentro. Eu sei que você está se roendo aí por dentro. Se você é um irmão que está dentro de uma igreja falsificada dessa de Satanás, você está se roendo aí por dentro, porque você está ouvindo desse falso pastor palavra da Bíblia, né? Você está ouvindo, esse irmão aí, ele está blasfemando, ele está julgando as pessoas, está falando mal das igrejas, dos pastores. Meus amados, eles falam de Deus mesmo, mas é para enganar você. Eles estudam, fazem teologia diabólica para aprenderem quão mais fácil é enganar você. Porque eles fazem essa coisa, recebem o título de pastor, cria a sua igreja, criam mais pastores falsificados, paga o salário deles para enganar você. Simples, só para isso. Por isso que eles não seguem, por isso que a igreja de Deus não seguiu depois do apóstolo Paulo. Por isso que a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, não continuou depois que o apóstolo Paulo morreu. Não continuou. E nem o que aprenderam a respeito da igreja verdadeira continuaram por causa da ganância. Eles viram que dentro da palavra de Deus podem ficar ricos, né? Enganando vocês, né? Isso é fato. Começou pela católica.
Isso começou pela Igreja Católica, mesmo antes de Cristo vir. Mesmo antes de Cristo vir, já existia a Igreja Católica, só que não era com esse nome, era outros nomes. Mas evoluíram depois de Cristo, evoluíram depois do apóstolo Paulo, e aí criaram católica, igreja de Satanás, do tempo antes de Cristo, das estátuas, das esculturas, dos deuses. Antigamente era deuses que era chamado, Deus e fulano de tal. Evoluiu para os dias de hoje e colocaram, fizeram deuses. Eles continuam criando deuses com o nome de santo, continuam criando deuses com o nome de santa. Isso é verdade, verdadeira, né? Obrigado aí, Gigi. Gigi, a paz do Senhor, minha linda, meu lindo, que Deus abençoe, né? Então, meus amados, isso é constante nos dias de hoje, porque depois do apóstolo Paulo, ninguém que estudou a palavra de Deus, que aprendeu, quiseram continuar com ela, por causa da ganância. Por causa da ganância, por causa da legião do mal. A legião do mal passou a inventar religião, né? A legião do mal, que é de Satanás, passou a inventar religião. E a religião começou a criar as igrejas falsas para Satanás, para enganar o povo, para perverter o verdadeiro evangelho, para perverter a verdadeira igreja que Cristo trouxe, única e verdadeira, que é a igreja de Deus, né? É fato, é verdadeiro, é verídico, é duro, é muito duro ouvir isso, é muito duro ouvir essas palavras, mas é a verdade. É a verdade, né? Se você acha que eu estou falando mentira, esses pastores aí falsificados dentro das suas falsas igrejas, esses padres, etc e etc, se eles, né? É porque o que eles aprendem é alguém que ensina já, é alguém de Satanás que está dando para ele aquilo. Mas se eles próprios quiser ser uma pessoa verdadeira de Deus, tem condição de um padre, de um bispo, esses nomes que eles chamam nas igrejas deles aí, cardeal, papa, etc, etc. Se eles quiserem ser de Deus, eles podem ser uma pessoa de Deus, né? Mas eles preferem ser de Satanás. Eles preferem ser de Satanás. Os pastores de hoje também preferem serem de Satanás, porque é mais viável para ele, né? É mais viável. Não vai trabalhar, ganha dinheiro no mole, né? Por causa do seu líder. O líder paga o seu salário para ele extorquir as pessoas, né? Ganha salário altíssimo nas igrejas maiores, né? Nos templos maiores dele, os salários são altíssimos, porque é muito mais gente para ele enganar. Aí eles criam as suas igrejas falsas para isso, não é para outra coisa. Agora eu te pergunto, você está indo, caminhando para ir para o céu? Não está. Você está sendo enganado pensando que está indo. Mas quando Cristo chegar, se você não converter verdadeiramente, eu vejo muito evangélico dizer, eu até acho graça, né? Eu até acho graça quando eles falam essa coisa. Cristo vem buscar a sua igreja, né? Eu até acho graça quando esses evangélicos ou alguém fala isso.
que Cristo vem buscar a sua igreja, né? Tu acha que Cristo vem buscar a igreja católica? Tu acha que Cristo vem buscar a igreja Assembleias de Deus que tem por aí, não sei quantas? Tu acha que Cristo vem buscar a Adventista do sétimo dia, inventada por uma mulher? Tu acha que vem buscar Testemunha de Jeová, Universal, Poder de Deus, Cristã no Brasil e etc, e etc? Tu acha que Cristo vem buscar essas igrejas? Não vem, meu amor. Não vem. Porque Cristo, quando veio e quando foi-se embora que deixou, ele deixou igreja de Deus. Cristo deixou igreja de Deus. Será possível que vocês leiam a Bíblia para lá e para cá, para lá e para cá, e não achou esse nome ainda dentro da Bíblia? Para que você possa colocar outro nome para poder falar de Deus? Vocês só fazem isso porque vocês são falsos, vocês são enganadores. Por isso que vocês não querem a verdade. Vocês querem a mentira porque são de Satanás. Simples e falso, né? Simples e fácil. Por isso, só por isso. Vocês não são de Deus. Esses evangélicos não são de Deus. Eles estão seguindo um falso pastor. Eles estão dando ouvido à palavra do homem e não de Deus. Burlada, manipulada. Porque vocês próprios não lê a Bíblia. Não lê. Pega a Bíblia, mas Satanás cega você para que vocês não aprendam a verdade. Porque Satanás quer que vocês permaneçam escravos dele. Pode ser na católica, pode ser nas evangélicas, né? Satanás quer que vocês permaneçam escravos dele. Quando você pega a Bíblia para ler, você não vai ler aquilo que Deus quer, você vai ler o que Satanás quer que você leia, né? Mas se você peça força a Deus, peça força a Deus, peça entendimento, vá ler a Bíblia do início para você entender. Do início. Porque até então ninguém explicou para vocês aí, eu tenho certeza, que nenhum pastor, nenhum padre fala para vocês o que é legião do mal e o que é legião do bem. Nenhum pastor, nenhum padre ensinou isso para vocês ainda. O que significa a legião do bem e a legião do mal, aquele fruto que Eva comeu. Ele não ensinou para vocês ainda. Não ensinou. O fruto que Eva comeu é a expansão da legião do mal e da legião do bem, lá antigamente. Que a legião do mal venceu a do bem, por isso que Deus destruiu a legião do mal humana. Deus não destruiu a legião do mal espiritual de Satanás. Isso Deus não destruiu. Mas destruiu a legião do mal humana na primeira geração. E ela está exposta novamente. Foi exposta através de Noé, né? Noé veio na legião do bem. Noé veio na legião do bem. Mas na própria família de Noé se expandiu a legião do mal novamente, a legião humana novamente, quando ele amaldiçoa lá seu filho. Através daquela maldição, aquela pessoa passa a ser de Satanás. Estava em família, mas era de Satanás. E ela expandiu até os dias de hoje. Ambas, né? Ambas vêm. Legião do mal e legião do bem. E na evolução do tempo, a legião do mal criou a religião. E a religião
criou milhares e milhares de igrejas falsificadas para a legião de Satanás, que são essas igrejas que estão aí nos dias de hoje. É muito duro, né, eu falar essas coisas para vocês. Eu sei que vocês ficam chateados comigo, ficam me odiando, ficam, né, diz que eu estou julgando, mas eu não estou, meus amados. Eu estou falando a verdade. Ela é dolorosa, ela machuca, irrita, faz uma série de coisas, mas é a verdade. Agora, se você aceitar essa verdade, meu amado, você terá a vida eterna. Terá, com certeza. Que é isso que Deus quer, que ninguém se perca. E Deus quer que a legião do bem vença a legião do mal. É isso que Deus quer, né? É isso que Deus quer, que nós da legião do bem vença a legião do mal. E para vencermos, temos que falar a verdade. Temos que ensinar a verdade. Doa a quem doer. Cristo, né? Cristo sofreu, apanhou, foi injuriado, né? Você viu todo o sofrimento de Cristo. Vocês que têm algum entendimento bíblico, vocês sabem do sofrimento de Cristo. Cristo passou tudo isso para trazer a verdadeira igreja. O apóstolo Paulo apanhou, né? Foi preso, passou fome, passou sede, dormiu ao relento por causa dessa igreja, por causa da igreja verdadeira, por causa da igreja de Deus que Cristo trouxe. E é assim, meus irmãos. Agradeço a todos vocês pela atenção. Deixa aí um joinha para ajudar aí no canal. É muito importante o seu joinha aí, né? Inscrevam-se no canal, né? Compartilhe esses vídeos aí do canal com as suas familiares, seus amigos, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus verdadeira, né? Lida na Bíblia, né? Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo, né? Voltarei com o próximo vídeo em 1 João capítulo 3, o versículo é o 7 em diante, que relata os filhos de Deus e os filhos do maligno. Isso é o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E tenham dito.